Olá e sejam muito bem-vindos! Se você está na universidade, é quase certeza que você já sentiu aquele frio na barriga, aquele arrepio que tem nomes bem específicos: TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. É a materialização do famoso fantasma da página em branco, sabe? Aquela ansiedade que paralisa de ter que produzir dezenas, às vezes centenas de páginas de um texto que tem que ser original, coerente e, claro, academicamente relevante. A gente passa meses, às vezes anos, lendo, pesquisando, acumulando pilhas e pilhas de artigos e livros, mas aí quando chega a hora de transformar todo esse conhecimento num texto seu, parece que uma parede sobe na nossa frente. A tela do computador fica ali, piscando, e a pergunta que não quer calar ecoa na mente. Meu Deus, por onde eu começo? Esse bloqueio, essa angústia, é uma experiência que, olha, quase todo mundo na vida acadêmica brasileira passa. E o que eu quero te mostrar hoje é que isso não é um sinal de que você não é inteligente ou que não está preparado. Não. Isso é um sintoma. Um sintoma de um método de trabalho que está fundamentalmente quebrado. Um método que ensinaram pra gente a vida toda, mas e se eu te dissesse que existe uma forma de trabalhar que não só acaba com esse bloqueio de uma vez por todas, mas que muda completamente a sua relação com a escrita, que tira a escrita daquele lugar de tortura final e transforma ela numa ferramenta diária de aprendizado, de descoberta e, pode acreditar, até de prazer. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, uma aula completa sobre o método Zettelkasten. Zettelkasten é uma palavra em alemão que significa, literalmente, caixa de fichas. Esse foi o sistema que permitiu que um sociólogo chamado Niklas Luhmann atingisse um nível de produtividade que é, assim, quase sobre-humano. E a gente vai desvendar esse sistema usando como guia o livro How to Take Smart Notes, do educador alemão Sönke Ahrens, que basicamente traduziu a genialidade do Luhmann num manual prático pra gente. Esta aula não é sobre uma diquinha de anotação, é sobre uma mudança total de paradigma na forma como a gente pensa, aprende e cria conhecimento. O objetivo aqui é te dar não só a teoria, mas o passo a passo prático para você construir o seu próprio segundo cérebro. Então, se prepara, porque a gente está prestes a desconstruir tudo o que você achava que sabia sobre escrever. Vamos nessa! A nossa jornada hoje está dividida em 6 partes, tá? Cada uma vai construindo em cima da anterior, para a gente ter uma visão completa do método. Primeiro, a gente vai direto na raiz do problema em O Mito da Página em Branco, onde a gente vai entender por que o jeito tradicional de escrever na faculdade parece feito para dar errado. Depois, em A Máquina de Ideias de Luhmann, vamos nos inspirar com a história e os resultados inacreditáveis do criador desse método. Na terceira parte, O Cérebro Fora do Cérebro, a gente vai ver os princípios da psicologia e da ciência cognitiva que explicam por que esse sistema é tão eficaz. A quarta sessão é o coração prático da nossa aula, o Manual do Zettelkasten, onde você vai aprender o passo a passo para usar o sistema na sua vida. Na quinta, em De Anotações e Argumentos, vamos ver como quase que por mágica, sua coleção de ideias vira um texto coeso e original. E para fechar, em Tornando-se um Especialista, vamos discutir como esse método vai além de uma técnica e cultiva uma mentalidade de aprendizado contínuo, que é a marca de um verdadeiro perito. No final, você vai ter um mapa completo para revolucionar seu trabalho intelectual. Vamos começar. Vamos começar pela base, pela origem de toda essa ansiedade. Por que a grande maioria de nós, estudantes, pesquisadores e escritores, sofre tanto na hora de escrever? A resposta, segundo Sönke Ahrens, está num grande mal-entendido sobre o que é escrever e o que é pensar. Um mal-entendido que a própria estrutura da universidade, muitas vezes, nos empurra a adotar. A faculdade, os manuais de metodologia, nossos orientadores, quase todo mundo ensina pra gente um modelo de trabalho que parece super lógico, bem linear. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, você escolhe um tema. Segundo, você faz a pesquisa, lê tudo sobre o assunto. Terceiro, você organiza as ideias. E só então, lá no final, como um grande evento, você senta para escrever. Parece fazer sentido, né? O problema, e o Ahrens argumenta isso com muita força, é que esse modelo é a receita perfeita para o desastre. Ele ignora completamente a parte mais crucial, mais rica e mais importante de todo o processo intelectual. O trabalho diário com as anotações, as conexões, as ideias que surgem do nada enquanto a gente lê, pensa e conversa. A gente é levado a acreditar que precisa ter o argumento inteiro, a estrutura completa, a tese genial, tudo prontinho na cabeça antes de digitar a primeira palavra. E é exatamente aí que o pânico bate. Porque o nosso cérebro, essa máquina biológica incrível, simplesmente não foi feito para funcionar desse jeito. Tentar construir um argumento super completo
complexo, com dezenas de referências, do zero, usando só a nossa memória de trabalho, é uma tarefa impossível. É como tentar montar um quebra-cabeça de 5.000 peças no escuro com as peças flutuando no ar. A virada de chave, a mudança de paradigma que a gente precisa fazer é essa. A escrita não é o passo final que acontece depois de pensar. A escrita, quando bem feita, é o próprio meio, o ambiente onde o pensamento complexo acontece. A dificuldade não vem porque a gente não sabe escrever. A dificuldade vem porque a gente tenta fazer o trabalho mais pesado, que é pensar, conectar e estruturar ideias no pior lugar possível para isso, o espaço limitado e super volátil da nossa própria mente. Muitos de nós, principalmente no ambiente competitivo da universidade, caímos na armadilha de achar que sucesso acadêmico é questão de genialidade, de ter um QI nas alturas. Ah, fulano é um gênio, por isso ele consegue escrever. Eu não sou inteligente o suficiente para isso. Mas olha, a pesquisa em psicologia conta uma história bem diferente. Estudos super importantes, como os da Angela Duckworth sobre grit, que a gente pode traduzir como garra, e do Martin Seligman sobre otimismo, mostram uma coisa surpreendente. Sim, existe uma relação entre QI e sucesso, mas só até certo ponto. Esse limite é mais ou menos 120 pontos de QI. Acima disso, não existe uma correlação forte entre ser mais inteligente e ter mais sucesso. Ou seja, se você já passou no vestibular e está na faculdade, ser mais gênio que seu colega não te dá uma vantagem tão grande assim. O que realmente faz a diferença são coisas como autodisciplina, perseverança e, o mais importante para a nossa conversa, ter um método de trabalho que funciona. Agora, o mais interessante aqui é a implicação prática disso. A primeira reação pode ser, beleza, então o problema não é minha inteligência, é minha falta de força de vontade, preciso ser mais disciplinado. Mas aí a gente cai em outro problema, muito estudado pelo psicólogo Roy Baumeister, o conceito de esgotamento do ego ou fadiga da decisão. O que o Baumeister mostrou em centenas de experimentos é que a força de vontade não é um traço de caráter infinito. Ela funciona como um músculo, um recurso mental limitado que se cansa com o uso. Cada decisão que você toma, cada vez que você se força a focar em algo chato, você está gastando um pouquinho dessa energia. Tentar vencer a procrastinação e o bloqueio de escrita dia após dia, só na base da força de vontade, é uma batalha perdida. Você pode até conseguir por um dia, 2, mas uma hora o músculo vai cansar. A solução, então, não é ter mais força de vontade, é criar um ambiente e um fluxo de trabalho que não precisem de força de vontade para começar. É mudar o sistema para que o trabalho flua de um jeito natural e convidativo, em vez de ficar remando contra a maré da resistência interna. Essa citação do neurocientista Neil Levy é sério, fundamental para a gente entender o próximo passo. Ele diz algo radical. Para pensar de forma complexa, para o tipo de trabalho que uma tese exige, a nossa mente biológica, sozinha, não dá conta. Ela depende de forma crítica de andaimes externos. Nós, seres humanos, não somos computadores com HDs perfeitos. Nossas mentes são brilhantes, mas de um jeito muito específico. Elas são máquinas de associação, fantásticas para ter insights, para reconhecer padrões, para fazer conexões que ninguém esperava. Mas, ao mesmo tempo, elas são péssimas para guardar grandes volumes de informação de forma objetiva, precisa e confiável. A gente esquece, a gente distorce, a gente confunde. Nossa memória de trabalho, como a gente já viu, é comicamente limitada. Consegue segurar só umas 3 ou 4 coisinhas ao mesmo tempo. O pensamento complexo, portanto, simplesmente não é possível de ser feito inteiramente dentro da cabeça. E o andaime externo mais antigo, mais testado e mais poderoso que a gente tem é a escrita. A tomada de notas sistemática. Quando a gente escreve, a gente externaliza nossos pensamentos. A gente transforma eles de fantasmas passageiros na nossa mente em objetos concretos no mundo. Objetos que a gente pode olhar, analisar, criticar, recombinar e desenvolver com o tempo. É por isso que o Arens insiste tanto nisso. Fazer anotações não é um passo preliminar ou um mero registro do que você pensou. É o próprio ato de pensar se tornando visível, tangível e, portanto, possível num nível de complexidade que seria inatingível de outra forma. Com base em tudo isso, o Sonke Arens nos apresenta um contraste entre duas mentalidades, duas formas de encarar o trabalho intelectual, o planejador e o especialista. De um lado tem o planejador, é o modelo que a maioria dos manuais e orientadores nos ensinam a ser. O planejador começa criando um plano detalhado, um sumário rígido, e depois sua principal ferramenta é a força de vontade para se manter na linha e executar o plano. Nesse modelo, uma ideia nova, uma descoberta inesperada no meio da pesquisa, não é uma alegria, é uma ameaça, é um desvio do plano que precisa ser ignorado para não atrapalhar. O trabalho vira um fardo, uma marcha forçada. Do outro lado tem o especialista. O especialista não trabalha com um plano rígido, mas com uma estrutura flexível. Ele não é guiado pela força de vontade, mas pelos insights e conexões que surgem do próprio trabalho. Ideias novas não são ameaças, são o combustível que o leva para frente. O processo é recompensador em si e o trabalho se torna divertido, energizante, uma jornada de descoberta.
E aqui está o resumo e a conclusão desta primeira sessão. O medo paralisante da página em branco não é uma falha sua, não é um problema psicológico. É um sintoma inevitável de um método de trabalho quebrado, o método do planejador. Ele nos força a depender da nossa memória frágil, da nossa força de vontade limitada e de um processo linear que é o oposto da natureza criativa do pensamento. A solução, portanto, não é tentar se consertar com mais disciplina, é adotar um novo sistema. Um sistema que nos permita trabalhar como especialistas, onde escrever não é um evento final assustador, mas o resultado natural e quase sem esforço de um rico ecossistema de ideias que já foram pensadas, desenvolvidas e conectadas ao longo do tempo. Agora que a gente diagnosticou o problema e entendeu por que a abordagem tradicional falha, vamos conhecer a prova viva de que a solução funciona. Essa é a história de um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann, cuja produtividade era tão fora da curva, tão absurda, que seus colegas e alunos viviam buscando explicações místicas para ela. Mas o segredo dele não era a genialidade, não era um pacto, era o seu sistema. A trajetória do Luhmann já é uma lição por si só. Ele não começou a carreira como um prodígio acadêmico, longe disso. Ele era um funcionário público, um advogado trabalhando na administração pública na Alemanha, um burocrata. Mas, no tempo livre, ele era um leitor voraz e um pensador incansável. E para conseguir lidar com a avalanche de informações e ideias das suas leituras em sociologia, política, economia, filosofia, ele começou a desenvolver um sistema próprio de anotações em pequenas fichas de papel. Ele o chamou de Zettelkasten, que, como eu disse, significa caixa de fichas. Um dia, ele mostrou alguns dos textos que saíram desse sistema para um dos sociólogos mais influentes da Alemanha, Helmut Schelsky. Schelsky ficou tão impressionado com a originalidade e a profundidade do trabalho que o convidou na hora para ser professor na prestigiosa Universidade de Bielefeld. Só tinha um pequeno detalhe. Luhmann não tinha as qualificações formais. Ele não tinha doutorado nem a habilitação, que é uma segunda tese, ainda mais parruda, exigida para ser professor titular na Alemanha. A maioria das pessoas teria agradecido e voltado para sua misa no serviço público. Mas o Luhmann simplesmente se virou para sua caixa de fichas e em menos de um ano, repito, menos de um ano, ele produziu as 2 teses e assumiu o cargo. E o que ele fez quando virou professor? Na sua aula inaugural, ele anunciou de forma super audaciosa o seu projeto de vida. Desenvolver uma teoria da sociedade. Um projeto para descrever a sociedade moderna inteira. Duração estimada, 30 anos. Orçamento, 0. E ele não só cumpriu a promessa, como superou. Ao longo de sua carreira de uns 30 anos, ele publicou 58 livros e mais de 400 artigos acadêmicos, sem contar as traduções. E não eram livros quaisquer. Muitos viraram clássicos em áreas super diversas como direito, economia, mídia, arte e até uma sociologia do amor. A produtividade dele era tão lendária que depois que ele morreu, em 1998, a equipe dele ainda achou no escritório manuscritos quase prontos que viraram mais uns 6 livros póstumos. A piada que rolava em Bielefeld é que a produtividade do Luhmann, depois de morto, era maior que a de muitos acadêmicos vivos. Quando perguntavam para o Luhmann qual era o segredo da sua produtividade sobre-humana, ele não falava de genialidade, de disciplina militar ou de horas sofridas de trabalho. Ele, com uma humildade impressionante, sempre dava o crédito para o seu Zettelkasten. Ele dizia que sua caixa de fichas era seu verdadeiro parceiro de diálogo, seu colaborador, o motor da sua produção. Ele não tentava guardar tudo na cabeça e depois transcrever. Ele pensava através do sistema e com o sistema. A caixa de fichas não era um depósito passivo de informações. Era um sistema nervoso externo, um ecossistema de ideias que crescia e gerava suas próprias conexões, surpreendendo o próprio Luhmann. Agora, o mais legal dessa filosofia de trabalho que o sistema permitia era o lema dele, que soa como uma heresia para qualquer um que já sofreu com um TCC. Eu só faço o que é fácil. Eu só escrevo quando sei imediatamente como fazer. Se eu hesito por um momento, deixo o assunto de lado e faço outra coisa. Parece loucura, né? Mas para ele fazia todo sentido. O sistema dele não era organizado por projetos rígidos, era uma rede fluida de ideias. Se ele estava escrevendo um artigo e travava, ele não se forçava, não lutava. Ele simplesmente se virava para a caixa de fichas, pegava outra ficha, seguia outra conexão, trabalhava em outra ideia, em outro artigo, e muitas vezes esperava que o trabalho no segundo projeto gerasse, do nada, o insight para destravar o primeiro. E essa é a lição fundamental que a gente tira da história do Luhmann.
O sucesso dele não veio de uma força de vontade sobre-humana, mas de um fluxo de trabalho inteligentemente projetado para evitar a necessidade de força de vontade. Em vez de lutar de frente contra a resistência, o sistema dele a contornava, como um mestre de judô. Ele criou um ambiente de trabalho onde as ideias podiam fluir e crescer de forma orgânica e prazerosa. Ele nos mostrou, de forma definitiva, que produtividade extraordinária não é sobre trabalhar mais duro, é sobre trabalhar de forma mais inteligente. Ok, já vimos o problema e a prova viva de que a solução funciona. Mas a pergunta que fica é, por que ela funciona tão bem? Qual é a mágica por trás da caixa de fichas? Nesta sessão, a gente vai mergulhar nos princípios da psicologia e da ciência cognitiva que dão base para o método Zettelkasten. E a resposta curta, como a gente vai ver, é que não tem mágica. O sistema é poderoso porque foi desenhado para compensar as fraquezas do nosso cérebro e potencializar suas forças. Vamos fazer uma comparação direta. De um lado, o cérebro humano. Como a gente já falou, ele tem uma memória de trabalho super limitada. Além disso, nosso cérebro não é um observador neutro, ele é uma máquina de vieses. O mais famoso é o viés de confirmação, nossa tendência teimosa de procurar interpretar e lembrar de informações que confirmam o que a gente já acredita, enquanto a gente ignora convenientemente as evidências contrárias. Nossa memória de longo prazo também não é um HD confiável. Ela reconstrói o passado toda vez que a gente acessa, influenciada por nossas emoções e crenças atuais. Resumindo, o cérebro é brilhante para fazer associações rápidas e criativas, mas é péssimo para guardar muita informação de forma objetiva e permanente. O Zettelkasten, por outro lado, é o exato oposto. Seu armazenamento é, para todos os efeitos, ilimitado. As notas, uma vez escritas, são permanentes e objetivas. Elas não mudam com o nosso humor. Ele não tem viés de confirmação, uma nota que contradiz outra fica lá, lado a lado, forçando a gente a lidar com a complexidade. A beleza do sistema é que, ao delegar a tarefa de lembrar para a caixa de fichas, a gente libera nossos preciosos e limitados recursos mentais para a tarefa em que somos insubstituíveis. Pensar, conectar, criar, sintetizar. É uma divisão de trabalho inteligente entre a nossa mente biológica e a nossa mente externa. E essa ideia de que o pensamento complexo acontece fora da cabeça não é uma loucura só do Luhmann. O físico Richard Feynman, ganhador do Nobel e uma das mentes mais brilhantes do século XX, tinha uma visão muito parecida. Dizem que um historiador foi ao escritório dele para estudar seu processo de trabalho. Olhando os cadernos do Feynman cheios de equações, diagramas e notas, o historiador comentou: "Esses cadernos são um registro maravilhoso do seu processo de pensamento." O Feynman, quase ofendido, corrigiu na hora: Não. Eles não são um registro do meu processo de pensamento. Eles são o meu processo de pensamento. Eu, de fato, fiz o trabalho no papel." Essa diferença é crucial. Ela reforça a ideia que vimos lá no começo. Escrever e anotar não são a transcrição de pensamentos prontos na mente. São a arena, o laboratório onde os pensamentos são forjados, testados e refinados. Ter um sistema externo confiável não é um luxo, é uma necessidade fundamental para pensar em alto nível. Há outro princípio psicológico fundamental que explica a eficácia do Zettelkasten é o efeito Zeigarnik. O nome vem da psicóloga russa Bluma Zeigarnik, que, lá nos anos 20, notou uma coisa curiosa num café. Os garçons conseguiam lembrar de pedidos super complexos de cor, mas esqueciam tudo no exato momento em que a conta era paga. A pesquisa dela mostrou que tarefas inacabadas, loops abertos, ficam na nossa memória de trabalho, nos cutucando, consumindo atenção e energia mental. É por isso que aquela pequena tarefa que você tem que fazer, tipo mandar um e-mail, fica te incomodando o dia todo. O Zettelkasten, assim como o famoso sistema de produtividade GTD de David Allen, funciona como um antídoto para isso. Quando você captura uma ideia numa nota, você está sinalizando para o seu cérebro: ok, isso está seguro, pode parar de se preocupar. Você fecha a aba mental, liberando sua mente para focar totalmente no que está na sua frente. Concluindo esta sessão, o método Zettelkasten não é uma invenção mágica. Ele funciona tão bem porque está em perfeita sintonia com a forma como nossa mente realmente opera. Ele não luta contra as limitações do nosso cérebro, ele as abraça e as contorna, nos dando um cérebro externo que compensa nossas fraquezas, como a memória falha, e potencializa nossas forças, como a criatividade. É um sistema desenhado para a mente humana como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o porquê o método antigo falha e por que o Zettelkasten é cognitivamente superior, é hora de mergulhar no como. Chegou o momento de abrir a caixa de ferramentas e aprender a mecânica do sistema. Pode parecer um pouco complicado no início, mas o Sonke Arens garante que o fluxo de trabalho é surpreendentemente simples no dia a dia. Vamos desmembrar todo o processo em passos claros e práticos. Todo o fluxo de trabalho do Zettelkasten gira em torno de uma distinção clara entre 3 tipos de anotações. O primeiro tipo são as notas rápidas.
Pense nelas como post-its mentais. São as ideias que surgem do nada, no ônibus, no banho, numa conversa. A regra de ouro aqui é uma só. Capture-as na hora. Não confie na sua memória. Não importa como. Pode ser num guardanapo, num app de notas do celular, num gravador de voz. O objetivo é só tirar a ideia da sua cabeça e colocar numa caixa de entrada unificada, um único lugar onde você sabe que todas as suas ideias brutas vão parar. Essas notas são, por natureza, passageiras, feitas para serem processadas e depois descartadas em 1 ou 2 dias. O segundo tipo são as notas bibliográficas. Sempre que você está consumindo um conteúdo para aprender, um livro, um artigo, um documentário, você faz anotações sobre ele. Mas há 2 regras cruciais aqui. Primeira, seja extremamente seletivo. Não tente anotar tudo. Anote só o que te chama atenção, o que ressoa com seus interesses, o que te surpreende. Segunda, e esta é a regra mais importante de todas, escreva sempre com as suas próprias palavras. Nunca, jamais copie e cole. O ato de reformular uma ideia complexa com seu vocabulário te força a processá-la e a realmente entendê-la. Essas notas são mantidas junto com as informações bibliográficas completas da fonte, idealmente num gerenciador de referências como Zotero, e finalmente chegamos ao coração do sistema, as notas permanentes. 1 ou 2 vezes por dia, num momento de tranquilidade, você revisa as notas rápidas e bibliográficas que coletou, e para cada uma você se pergunta como isso se conecta com o que eu já sei. Você então transforma essas ideias brutas em notas permanentes. Cada nota permanente deve ser atômica, ou seja, conter só uma ideia. Deve ser escrita com frases completas, de forma clara, como se você estivesse escrevendo para outra pessoa ler no futuro, que muitas vezes será você mesmo daqui a alguns meses. Elas não são para colecionar fatos, mas para desenvolver argumentos e conexões. É aqui, na criação de notas permanentes, que o verdadeiro aprendizado e a mágica do sistema acontecem. Uma vez que você escreveu uma nota permanente clara, como ela entra no sistema? O processo tem 4 passos. Primeiro, obviamente, você escreve a nota. Segundo, você arquiva. E aqui está uma mudança de mentalidade crucial. Você não arquiva a nota numa pasta de tópico como sociologia. Isso cria silos. Em vez disso, você arquiva atrás de uma outra nota com a qual ela se relaciona diretamente. Se a nota 1 a 3 é sobre o viés de confirmação e sua nova nota expande essa ideia, você pode arquivá-la como 1 a 3A. A organização é contextual, como uma conversa que se desenrola. O terceiro passo é o mais poderoso: criar conexões. Você não só arquiva a nota em um lugar, você cria links para e a partir de outras notas relevantes em qualquer lugar do seu sistema. Se sua nova nota sobre viés de confirmação 1 a 3A também se relaciona com uma discussão sobre marketing político na nota 25C7, você cria um link explícito entre elas. Com o tempo, isso transforma sua coleção de notas numa teia, uma rede de conhecimento, um verdadeiro cérebro externo. Por fim, o quarto passo é atualizar seu índice. O índice não é um sumário de tudo. É só um mapa com alguns pontos de entrada, como um índice remissivo de um livro, para tópicos importantes que servem como portais para você mergulhar na rede. A essa altura, você deve estar se perguntando que tipo de software caro e complexo precisa para gerenciar tudo isso. E a beleza do sistema é a sua simplicidade. Você precisa de apenas 4 coisas. Primeiro, algo para capturar notas rápidas. Um caderninho de bolso e uma caneta funcionam, assim como um app simples de celular. Segundo, um gerenciador de referências. Existem opções gratuitas e excelentes como Zotero ou Mendeley, essenciais para a vida acadêmica. Terceiro, a caixa de fichas em si. Ela pode ser física, como a do Lumen, ou, mais comum hoje, um software que permita links bidirecionais, como o Obsidian, Home Research ou Logseq. E quarto, um editor de texto simples, como o Word ou Google Docs. Para encerrar esta sessão, vamos recapitular o fluxo de trabalho completo. É um ciclo contínuo. 1. Você lê e pensa, capturando ideias em notas rápidas e bibliográficas. 2. Diariamente, você processa essas notas, transformando as mais interessantes em notas permanentes. 3. Você integra essas novas notas em sua caixa de fichas, arquivando-as contextualmente. E o mais importante, criando links. O poder não está em nenhuma ferramenta, mas no processo. É um processo que transforma o consumo passivo de informação em produção ativa e diária de conhecimento. Um conhecimento que estará sempre pronto para ser usado e transformado em textos originais. Ok, agora o cenário é o seguinte. Você implementou o sistema e tem uma coleção de notas que cresce a cada dia. Isso é ótimo, mas como essa massa de conhecimento vira um artigo ou um TCC? A maioria dos métodos enxerga um abismo assustador entre a pesquisa e a escrita. O Zettelkasten, por outro lado, constrói uma ponte sólida sobre esse abismo. Na verdade, como a gente vai ver, ele elimina o abismo por completo. O método tradicional nos diz para começar com um brainstorming para achar um tema.
Mas, como já vimos, o brainstorming é uma ferramenta psicologicamente falha. Ele depende do que está no topo da nossa cabeça, que geralmente são as ideias mais recentes ou óbvias, não as mais interessantes. Ele nos força a começar do zero e, pior, nos leva a nos apegarmos à primeira ideia que parece boa, mesmo sem material para sustentada. Sonic Arens propõe uma alternativa radical, o Slipbox Storming, ou brainstorming na caixa de fichas. Em vez de olhar para o vazio da sua mente, você olha para a riqueza do seu Zettelkasten. Você não se pergunta sobre o que eu quero escrever. A pergunta vira: onde os agrupamentos de notas se formaram? Onde as conexões são mais densas? Onde a discussão interna na minha caixa já está mais avançada? Os temas não são inventados do nada, eles emergem organicamente do trabalho que você já fez. E a vantagem esmagadora é que um tema que emerge do seu Zettelkasten já vem com secto, dezenas de notas, referências, argumentos. O problema deixa de ser eu não tenho sobre o que eu escrever e passa a ser o delicioso, sobre qual desses tópicos fascinantes eu escolho escrever primeiro. Com um tema emergido da sua caixa, o processo de montar um primeiro rascunho se torna incrivelmente direto. Passo 1. Você identifica um cluster promissor de notas. Passo 2. Você simplesmente copia todas as notas relevantes desse cluster para um novo documento em branco. É importante, você as copia, não as move. A caixa de fichas permanece intacta, um recurso para sempre. Passo 3. Agora, com todas aquelas notas no documento, você começa a brincar com elas como se fossem blocos de Lego. Você arrasta, solta, testa sequências até encontrar uma ordem que construa um argumento lógico. Nesse processo, você vai notar na hora onde estão as lacunas. Passo 4. Uma vez que você tem uma sequência que faz sentido, você começa a traduzir essa estrutura em uma prosa fluida. Você escreve as frases de transição, conecta as ideias, transforma os pontos em parágrafos. Este é o seu primeiro rascunho. E, finalmente, o passo 5 é o trabalho de edição e revisão. Mas veja a diferença. Você chegou a um primeiro rascunho completo sem nunca ter encarado a tirania da página em branco. O ponto crucial que resume esta sessão é que o Zettelkasten inverte completamente o processo de escrita. Ele muda de um modelo top-down, onde você decide um tema e depois busca material, para um modelo bottom-up, de baixo para cima. Você acumula material e os temas emergem naturalmente. A escrita deixa de ser um evento único e assustador e se torna um resultado quase inevitável de um processo contínuo e diário. Chegamos à nossa sessão final. E aqui eu quero propor que o método Zettelkasten é muito mais do que uma técnica de produtividade. Adotá-lo como uma prática diária promove uma mudança fundamental de mentalidade, uma jornada que te leva de um mero executor de tarefas a um verdadeiro especialista em sua área. Vamos revisitar a distinção entre o planejador e o especialista. O planejador, ou o executor competente, é alguém que aprendeu a seguir as regras. Sua competência reside em aplicar o que foi ensinado de forma correta. Pense no piloto novato que segue o checklist à risca. O especialista, por outro lado, transcendeu as regras. Através de milhares de horas de prática, ele desenvolveu uma intuição profunda, um sentimento para a situação. Ele não pensa mais nas regras, ele age com base numa vasta biblioteca de experiências internalizadas. O Arens argumenta algo poderoso. Seguir planos rígidos, como os ensinados na maioria dos guias de escrita, pode até te tornar um executor competente, mas impede o desenvolvimento da verdadeira perícia. A perícia requer liberdade para tomar decisões, para experimentar, para errar e aprender com os erros. Um sistema rígido te rouba essa oportunidade crucial de desenvolver sua própria intuição. E é aqui que os Zettelkasten se revela uma máquina de cultivar perícia. Primeiro, o feedback imediato. Ao tentar reformular um texto com suas palavras, você tem um feedback instantâneo sobre sua compreensão. Ao tentar conectar uma nova nota à sua rede, você tem um feedback imediato se a sua ideia é clara. Segundo, a prática deliberada. Todos os dias, ao trabalhar no seu Zettelkasten, você pratica as habilidades essenciais do trabalho intelectual. Ler criticamente, argumentar, sintetizar, conectar ideias. Isso cria um círculo virtuoso de competência. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Quanto melhor você fica, mais prazeroso o trabalho se torna, o que te motiva a praticar mais. E, finalmente, a autonomia. O sistema te coloca no assento do motorista. Você não está seguindo um plano ditado por outra pessoa. Você está seguindo seus próprios interesses. E a pesquisa em motivação é claríssima. Autonomia, competência e propósito são os ingredientes-chave para o sucesso a longo prazo. O Zettelkasten fornece os três. O filósofo Alfred North Whitehead nos deu essa pérola de sabedoria. O progresso, seja pessoal ou da civilização, não acontece quando pensamos mais sobre cada detalhe, mas quando conseguimos automatizar as operações básicas para liberar nossa mente para focar em problemas de nível superior.
Ninguém quer fluente em português pense em como conjugar verbos para conversar. Isso virou automático, liberando a mente para focar no conteúdo da conversa. Da mesma forma, nenhum trabalhador do conhecimento deveria gastar sua energia mental com perguntas como onde eu guardo essa nota? Ou o que eu faço agora? O Zettelkasten faz exatamente isso. Ele automatiza a organização e a recuperação do conhecimento. Ele transforma a tarefa complexa de gerenciar uma vida intelectual num conjunto de hábitos simples e diários. Ao fazer isso, ele libera sua mente da carga cognitiva da microgestão e permite que você foque no que realmente importa: o conteúdo, as ideias, as conexões, a descoberta. Ele transforma operações complexas em rotina, para que o seu pensamento possa finalmente ser excepcional. Então, vamos recapitular nossa jornada. Começamos com a ansiedade da página em branco, e a diagnosticamos não como uma falha pessoal, mas como um sintoma de um sistema quebrado. Vimos como Niklas Luhmann, com sua caixa de fichas, demonstrou uma forma radicalmente mais produtiva e prazerosa de trabalhar. Entendemos que seu sistema funciona porque age como um cérebro externo. Aprendemos o passo a passo prático para que os textos surjam naturalmente. E, finalmente, vimos que este método é muito mais que uma técnica. É um ambiente de treinamento que nos transforma em especialistas. E tudo isso nos traz a pergunta final, a grande virada de chave que este método oferece. E se a escrita não for a tarefa final a ser temida, o monstro no fim da jornada? E se ela for, na verdade, o hábito diário, a prática constante que impulsiona todo o seu aprendizado e toda a sua descoberta? E se, em vez de um produto final, a escrita for o processo diário de se tornar mais inteligente? O método Zettelkasten não é só uma forma de escrever mais, é uma forma de aprender melhor, pensar mais fundo e se apaixonar novamente pelo processo de criar conhecimento. Meu chamado à ação para você é simples. Não espere o momento perfeito. Comece hoje. Pegue um parágrafo de um texto que te interessa, pense sobre ele e escreva sua primeira nota permanente. Faça sua primeira conexão. Construa o primeiro neurônio do seu novo cérebro. Para aprofundar, recomendo fortemente a leitura do livro de Sonja Ahrens e a exploração de softwares como o Obsidian, que é gratuito e ótimo para começar. Mas o mais importante é começar pequeno e ser consistente. O poder deste sistema não está num grande esforço, mas na acumulação diária de pequenos insights. Obrigado por me acompanhar nesta aula